Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, não é mesmo? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Boas-vindas aos novos inscritos aqui do canal. Vira e mexe, eu vejo os novos inscritos que chegam aqui, os comentários carinhosos que as pessoas deixam nos meus vídeos anteriores. E mesmo que eu não tenha aparecido aqui com tanta frequência, esse é o meu objetivo. Eu amo poder vir aqui compartilhar com vocês essas coisas que me fazem bem, como eu sempre falo aqui. E o vídeo de hoje é muito especial. Na verdade, ele já está preparado há algum tempo, porque eu já tinha essas anotações aqui no meu bloco de notas do meu telefone e eu queria muito trazer isso para vocês aqui, que são os insights, os aprendizados que eu tive assistindo a uma palestra do Eckhart Tolle, que é o autor do famoso livro O Poder do Agora. Recentemente ele esteve aqui na Austrália e eu fui pessoalmente assisti-lo porque eu não podia perder essa oportunidade. Eu admiro muito o trabalho dele e eu gostaria de vê-lo, sabe, pessoalmente, mesmo porque ele já está ficando velhinho, sabe? E durante a palestra, assim, ele já está até falando com uma certa dificuldade, com a voz um pouquinho mais fraca, e eu queria muito ter essa oportunidade, esse privilégio de assisti-lo pessoalmente, compartilhando os ensinamentos preciosos dele. Bom, então vamos lá, eu quero trazer aqui para vocês os principais tópicos que ele abordou durante essa palestra, tudo que eu consegui anotar, porque foi uma palestra de mais de 2 horas de duração, mas são, assim, ensinamentos preciosos. Eu sei que muitas pessoas compartilham desses ensinamentos do livro O Poder do Agora, e realmente são entendimentos que fazem a diferença na nossa vida. Então a primeira anotação que eu tenho é You are not your mind. Ele fala, você não é a sua mente. E assim, gente, é muito difícil para nós como seres humanos nos separarmos dos nossos pensamentos, porque tudo que a gente está pensando o tempo todo é muito nosso, né? E ele começa explicando isso, você não é a sua mente. Na verdade, o que nós somos é a consciência que observa os nossos pensamentos. Nós somos essa consciência que está por trás dos nossos pensamentos. E isso foi o ponto de partida do Eckhart Tolle, na verdade, porque quando ele estava no auge da depressão, quando ele estava muito mal, que foi quando ele teve o momento dele ali, né, de início desse processo de iluminação, foi quando ele mesmo falou, eu não aguento mais esses pensamentos, eu não aguento mais me sentir desse jeito. Ele estava assim com uma tendência suicida, estava realmente muito mal. E nesse momento ele pensou, nossa, peraí, tem duas pessoas aqui, né? Tem a pessoa que tá depressiva, com esses pensamentos ruins, e tem a pessoa que não aguenta mais se sentir assim. Então quem eu sou? Né? E isso é muito interessante, porque é a partir daí que ele começa a explicar que nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos a nossa mente, nós não somos essa identidade com a qual nós nos identificamos nessa vida temporariamente humana, mas acima de tudo nós somos consciência. Muitos autores abordam isso, é um dos meus assuntos preferidos, e ele começou a palestra justamente explicando isso. E o mais interessante é que a partir do momento que a gente começa a entender que nós de fato somos uma consciência, a gente começa a deixar de identificar a nossa existência com esse fluxo de pensamentos, né, que a nossa mente produz o dia inteiro. Então a gente começa a fazer o exercício de observar. E isso é muito legal, gente. Eu mesma, eu tenho praticado muito isso na minha vida. Por exemplo, se vem pensamentos ruins, pensamentos de medo ou pensamentos de não ser o suficiente, pensamentos ruins. É muito interessante como eu tenho conseguido muitas vezes observar e falar, não, isso não sou eu, isso é só a minha mente, isso é o medo, isso é minha mente, não sou eu, tá tudo bem. E quando você consegue fazer isso, você começa a entrar numa situação assim de controle maior mesmo dos seus pensamentos. Então, ele já começou explicando justamente isso. Esse é o início de tudo, entender que você é consciência e você não é sua mente, você não é seus pensamentos, você é pura consciência. Outro tópico que ele abordou foi sobre a evolução da humanidade perante os desafios da vida. E isso se aplica tanto no âmbito social e coletivo, quanto também no âmbito pessoal. Ele mesmo citou na palestra, se não fosse todas as dificuldades que eu passei,
eu não estaria aqui. E é o mesmo para todos nós. Então isso remete muito, faz com que a gente pare para pensar, né? A importância, eu sempre falo disso, de sair do vitimismo, de ter autorresponsabilidade, de buscar enxergar nos desafios da vida oportunidades de crescimento, que a gente comece a realmente olhar para essas coisas como uma oportunidade de crescimento, e todas as coisas em âmbito coletivo que são muito difíceis da gente compreender, sempre pensar que nós estamos vivendo num mundo de dualidade, né? E que não é tudo que nós vamos ter a capacidade de compreender, infelizmente. Isso já é algo que vai um pouco mais para o campo espiritual, né? De acordo com a fé que cada um tem, mas de uma maneira geral, ele fala que o ideal é a gente não lutar contra as coisas que nos acontecem, simplesmente abraçar essas coisas e entender tudo isso como oportunidade de crescimento, de evolução, porque existe sim uma inteligência maior por trás de tudo isso, e por mais que a gente não consiga compreender, só da gente olhar para essas situações de uma maneira diferente e entender como evolução, isso já é um grande passo. Outra coisa que ele falou na palestra que eu adorei é sobre a nossa obsessão com o futuro, né? E isso é algo que é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexo, porque ele fala que a maioria das pessoas, nós vivemos sempre ou obcecados com o momento futuro ou presos no momento passado. Mas é incrível a dificuldade que os seres humanos têm de viver no presente. E basicamente o que isso fala é da tendência que nós temos de vivermos sempre achando que o próximo momento vai ser melhor do que o momento que a gente está agora. Sempre achando que a felicidade vai estar em um outro momento que está ali na frente, é o próximo, não é agora. Ou a oportunidade é um pouquinho mais para frente, não é agora. Ou o momento para fazer alguma coisa não é hoje, talvez amanhã, talvez no próximo ano. Essa tendência que nós temos de sempre achar que o melhor está por vir, que o melhor está no próximo momento e não agora. Então ele fala como por causa disso a gente acaba negligenciando o presente, a gente está constantemente focado no futuro, e quanto mais velhos nós ficamos, menor o nosso futuro fica, certo? E aí qual é a tendência dos seres humanos quando ficamos mais velhos? Começar a ficar nostálgicos, começar a olhar muito para o passado. E a gente está sempre nesse jogo e a gente acaba negligenciando o presente. Então, isso é uma das coisas que ele chama muita atenção também, a importância de estar pleno, de estar com essa atenção plena no presente, que é o agora, que é tudo que a gente tem. Porque, afinal de contas, quando você chegar no futuro, ele vai ser o presente. Então, o futuro não existe, né? Quando a gente chegar lá, ele é o momento presente. Então, hoje, o presente que nós estamos vivendo hoje já é o futuro, talvez que a gente estava ali falando a respeito no ano passado, né? E sim, ele fala que nós temos que nos planejar, né? Fazer planos para o futuro, programar o que nós queremos programar e pensar no nosso futuro. Não se trata disso, mas se trata de uma constante obsessão, como se o futuro sempre fosse ser melhor do que é agora, e depois quando a gente começa a chegar, né, num determinado período da nossa vida, como a gente começa a olhar demais para o passado. Então, o segredo, né, para uma vida com mais contentamento e com mais felicidade é definitivamente buscar essa atenção e esse contentamento, essa consciência do momento presente. Outra coisa que é abordada na palestra é sobre o nosso ego e a identificação com o nosso script, né? E o que ele quer dizer com isso? Nós nos identificamos com o nosso script, a nossa história. Então, o nosso ego, a nossa identidade está totalmente ligada com a nossa história, as nossas memórias, as nossas experiências do passado, o contexto em que nós crescemos, fomos educados e tudo mais. E a gente fica muito preso nisso, né? Porque, claro, quem eu sou hoje tem muito a ver com as experiências que eu tive na minha vida. E ele fala como a gente fica preso nessa narrativa, como se a gente fosse isso e a gente não se abre para enxergar além, né? O que eu sou além
dessa história? O que eu sou além desse papel que eu interpreto aqui, né? Desse personagem que eu vivo essa vida. Mas essa identificação com a história da nossa vida, né? Com as nossas memórias, experiências, nossas emoções, nossos traumas, isso pode nos limitar. Porque a gente só se identifica com isso e não se permite pensar além, pensar fora da caixinha, sabe? Quem nós somos, além dessa história aqui, dessa vida física? Quem é a consciência que mora dentro desse meu corpo físico? Quem é essa consciência que observa tudo? Quem é essa alma? Então é esse convite de quem eu sou, né? Que lembra a primeira coisa que ele falou, você não é a sua mente, você é a consciência que observa esses pensamentos. E aqui é a mesma coisa, quando ele fala de ego, na linguagem espiritual, né, não na linguagem da psicologia, mas da linguagem espiritual, quando fala de ego, é sobre a gente se identificar somente com o corpo físico, com a nossa identidade nesse corpo. Então eu tenho um nome, eu tenho uma nacionalidade, uma idade, eu sou da família tal, eu torço para tal time, sabe assim? Essas identidades aqui no mundo. Então ele fala que é pra gente parar para pensar mesmo no âmbito de consciência, quem nós somos como alma, como espírito. E é aí que ele fala sobre o despertar, né? Que o despertar é quando a gente realmente começa a se desprender desse ego e a gente começa a mergulhar profundamente dentro de nós e entendermos quem nós somos de fato, quem sou eu. E quando você começa a se desprender somente da sua identidade com o corpo físico e começa a olhar para dentro nesse sentido de sou uma consciência, algo que transcende, algo muito maior do que a gente pode ver aqui de maneira tão limitada. Quando nós fazemos isso, é quando ele explica que nós encontramos a liberdade interior, nós encontramos a paz, o contentamento, quando a gente começa a olhar para dentro, para nossa alma e começa a se desprender um pouco, né, do nosso ego, da nossa identidade mesmo aqui, temporariamente humana. E isso é uma jornada, né, gente? É uma jornada de autorreflexão, de autoconhecimento, de muita transformação, porque a gente começa a se libertar justamente de padrões que nós fomos condicionados, padrões que nós fomos inseridos e nunca paramos para questionar. E aí, olhando para dentro, a gente começa a perceber o que faz realmente sentido para mim, o que eu acredito. E quando você não faz as coisas assim simplesmente por fazer, não acredita, não segue as coisas assim no piloto automático, quando você realmente consegue olhar para dentro e falar, isso faz sentido para mim, isso me traz paz, é o autoconhecimento. Isso começa a te trazer realmente uma sensação de liberdade. Então ele fala muito do despertar. E aí, dando continuidade, ele fala do eu profundo e do eu condicionado. Então o eu profundo seria algo como eu entendo mesmo, como a minha alma, o eu superior, né, a minha consciência, né, o meu eu profundo, a minha sabedoria, a minha intuição, a minha parte divina, a minha extensão do todo, né, e o eu condicionado é aquele eu que vive no piloto automático, que tá simplesmente aqui vivendo a vida, né, trabalhando, estudando, vivendo as responsabilidades, preocupações do mundo, mas que tá vivendo no piloto automático, condicionado a uma vida, né, de acordo com a sociedade que vive e tudo mais. Então ele começa a falar muito, né, que quando a gente começa a entrar em contato com o nosso eu profundo, com essa nossa sabedoria interna, é quando as coisas começam a fazer sentido, é quando a gente começa realmente a despertar para tudo isso, né, para esse entendimento de que somos consciência. Bom, então basicamente a conexão com esse eu profundo seria o segredo, né, para viver uma vida de uma forma mais autêntica, mais feliz, mais leve, se sentindo completo. E aí, outra coisa que ele abordou na palestra que eu achei muito legal, e claro, a gente fala muito disso, né, de mindfulness, de estar no presente, né, dessas práticas de nos trazer para o presente. Então ele fala que o acesso ao momento presente é através da concentração na nossa respiração, né, na observação da nossa respiração. E também outra coisa que ele fala é sobre a gente sentir sem rotular, sem interpretar ou sem julgar. Então vamos supor que você está ali respirando, querendo fazer esse momento, né, de vir para o presente.
vem pensamentos, vem sentimentos, vem julgamentos, vem emoções. Ele fala que o ideal é que a gente consiga olhar para esses sentimentos, pensamentos, né? E não rotular, não julgar, não dar atenção, simplesmente observar. Assim, sentiu, tô sentindo isso? Ok. Respira. Inclusive, isso me lembra de um aplicativo que eu usei uma época de meditação, já tem muitos anos, eu não lembro mais o nome, mas que ele sugere que quando a gente sentar para respirar e fazer esse momento de meditação, a gente imagine que tem uma avenida na nossa frente e que cada pensamento que vem são como os carros vindo. Então você vê o pensamento vindo, você simplesmente deixa aquele carro passar e ir embora. É mais ou menos a mesma coisa. Ele sugere que você olhe para o que está vindo ali, porque quando a gente já tentou sentar para meditar, gente, a cabeça não para, a nossa mente não para. Então é a posição que fica desconfortável, então é uma sensação, é um pensamento, é uma emoção. Simplesmente começa a fazer o exercício de observar esse pensamento, essa emoção e deixar ela passar. E isso também vai te ajudar com a prática a estar no presente. Consciência da respiração e a observação sem rotular, sem julgamento. Você é a consciência do universo. Ai, gente, esse ensinamento, assim, eu acho que no caminho de expansão da consciência é o primeiro, né? Um dos primeiros, assim, um dos mais básicos, né? A lei do uno, né? Saber que nós somos a própria consciência, o próprio divino manifestado aqui e que, no fundo, né? Dentro dessa força nós somos todos um. Então ele fala muito pra gente refletir sobre isso, que nós somos muito mais do que essas pessoas separadas vivendo aqui nesse mundo. Nós viemos de uma consciência maior e no fim nós estamos todos dentro dessa mesma consciência, nós viemos desse mesmo lugar. Então ele traz também essa reflexão que é a lei do uno, né? Do amor universal e do somos todos um. Bom, então segundo Eckhart Tolle, esse deveria ser o nosso propósito de vida. Estarmos aqui, porém estarmos conscientes, despertos, acordados, sempre voltando para o momento presente, sempre fazendo esse exercício de estar no aqui e no agora, observando os nossos pensamentos sem rotular, sabendo que nós somos algo muito maior do que o nosso ego, do que a nossa identidade, né, aqui nesse mundo físico, sempre com o exercício de conexão, de voltar para o agora, com o nosso eu profundo, enfim, ele fala muito como isso tudo seria o nosso propósito nessa vida mesmo, né? O nosso aprendizado, a nossa jornada de evolução aqui. Bom, e por fim, uma das coisas que ele falou que eu mais gostei também foi Die Before You Die, que seria morra antes de você morrer. E por mais que isso pareça muito estranho, é muito interessante, né? Porque o que ele quer dizer é simplesmente para você abandonar, né? Esse apego com a nossa história, com o nosso ego, com a nossa identidade aqui, a gente permitir se conectar com a nossa essência, com a nossa alma, sabendo que isso é, né, o mais importante, isso é o verdadeiro. Então, quando a gente permite que esse ego, essa identidade morra e a gente se desapega um pouco disso e se concentra muito mais na nossa conexão com essa identidade verdadeira, é quando a nossa vida vai ter muito mais sentido, né? Quando a gente vai realmente encontrando essa sensação de paz, de contentamento. Então ele falou isso e na hora eu até parei, assim, sabe? Para tentar entender o que ele estava querendo dizer. Então, na verdade, essa frase nos desafia, né? A abandonar essa identidade que a gente constrói, né, ao longo da vida. E claro, gente, nada disso pode ser levado ao extremo, né? É claro que a nossa identidade é importante no mundo que nós vivemos, né? O nosso ego e tudo mais. Ele só fala mesmo de uma maneira assim, na busca, né, da paz espiritual, do contentamento, do propósito. Então, permita se desapegar, se desprender um pouco, né, de toda essa identidade que a gente constrói ao longo da vida, essas coisas que nós somos apegados. Se permite mesmo olhar para dentro e pensar, se abrir, né, para quem você é de fato.
Mas isso tudo é só para lembrar a gente que nós podemos viver uma vida muito mais consciente, mais significativa. Todos nós temos esse potencial de despertar, né? Mas é uma jornada contínua, é um exercício contínuo. Né? Como eu sempre falo, o despertar, a expansão de consciência é um processo contínuo. A gente vai encontrando no caminho o que faz mais sentido pra gente, a gente vai buscando essa conexão, fazer essa meditação, buscar esse contato com o seu eu profundo, ter o seu momento de fé, de conexão, isso tudo é um exercício diário. A gente tem que buscar constantemente essa conexão, para isso ir se desenvolvendo, sabe? Fazendo cada vez mais sentido pra gente. Mas todos nós temos essa capacidade, temos esse potencial, né? Então eu acho que, em resumo, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que isso tudo faça sentido para vocês. Me deixa saber aqui nos comentários se vocês gostam desse assunto, se vocês já leram esse livro também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!